Nesse vídeo nós vamos falar sobre Meretriz. Meretriz, ela é um nome que, de repente, lá em Israel, teve uma rainha, uma imperatriz, com esse nome. Na realidade, o nome Meretriz é imperatriz. Rainha, a imperatriz Jezabel. Jezabel, esposa do rei Acabe, que reinou 22 anos. Rei Acabe foi o 7º rei de Israel. Agora preste atenção. 7º rei, número 7. Acabe. Não está aparecendo o arcano 7 do tarô, né? Será que o rei feroz, catador, entendido de intrigas, que surgirá, não será esse 7º rei de Israel, não? Na sua última encarnação, ele reinou exatamente 22 anos. Não são os 22 arcanos do tarô, não os maiores? Não são os 22 livros de Apocalipse? Essa rainha, tudo vocês têm que prestar atenção em números. Em um dos nossos vídeos, Enigma do 666, nós falamos exatamente sobre esse enigma. Enigma do 666. Agora, entramos num assunto interessante, que é o assunto da Jezabel. Jezabel, ela foi tão terrível, as coisas que ela fez em Israel, que os profetas tomou ela como base. Quando João viu aquela visão, ele teve a visão de Jezabel, que ela gostava muito de usar as cores vermelhas, que a cor vermelha é a cor da sedução, a cor do amor, e por aí afora. Pesquisando, vocês encontrarão muita coisa sobre essa rainha, sobre os deuses de Baal, que ela colocou dentro de Israel. É exatamente interessante esse assunto. Mas, para nós entendermos isso aí, nós estudamos um pouquinho sobre Jezabel e agora vamos para a Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele foi um rei que reinou na Babilônia Grande. Ele assumiu o trono no ano 604 a.C. e falece no ano 561. Naquela época, contava-se de cima para baixo, até chegar no ano 0, e no ano 0 viria Jesus, Yeshua. Jesus é um nome de fantasia, pelas traduções que vem vindo aí, e de um país para o outro, e quando cai no latim, vai modificando até chegar na atualidade que se usa esse nome. O nome é Yeshua. Então aqui nós vamos encontrar este homem. Assim que ele morre, ele tem um sucessor sobre ele, aquele que vai substituí-lo, Évil Merodach. No entretanto, depois de 2 anos de governo, foi assassinado pelo seu próprio cunhado, Nergal-Sarezer, que assumiu o trono, conhecido também como Neri-Glissar. Aí esse cara assumiu esse trono. Morreu pouco menos de 4 anos depois de ter
ser sucedido pelo seu filho, que ainda era um menino. Este foi morto por conspiração de 9 meses depois de uns conspiradores que assumiram o trono. Esses reinavam era assim, um assumindo, outro matando, era uma luta. Tendo sucedido o trono da Babilônia em 555 a.C., 555, Nabonido. Engraçado, se você pegar o 555 somado ao número 15, o número do arcano 15 do tarô. Nabonido reinou durante 17 anos. Beltesazar é mencionado em várias inscrições nas ruínas da velha Babilônia como seu filho, embora fosse sobrinho. Então, vocês veem aqui que a Babilônia ela é sucedida por brigas, intrigas e assim por diante. Se você ler ali na Bíblia, em Ezequiel, ele fala de 2 meretrizes. O que seriam essas 2 meretrizes? Olhe lá, Alilobá. Enfim, essas 2 meretrizes, elas são 2 mulheres que a Bíblia menciona. Se vocês forem a fundo aqui, eles vão falar que elas tinham relações sexuais com homens de grande influência e por aí afora. Mas vamos largar isso para lá. Vamos agora concentrar na Babilônia. João o Evangelista ele teve a visão da meretriz a grande. No reino atual em que vivemos, é o reino da Babilônia. Por que o reino da Babilônia? Porque os fundadores da Babilônia, os caldeus, são os 2 chifres do carneiro. Sendo os caldeus os 2 chifres do carneiro, eles são o fundador da Babilônia, governando. Há uma comparação desse reino atual com o reino da Babilônia. O que quer dizer Babilônia é reino dos deuses? Não é outra coisa não. Não é outra coisa de Babel, de não sei... Não, é reino dos deuses. Hoje vários deuses, várias divindades. Cada um cria seu deus, sua divindade. Quanto a meretriz, fazendo uma viagem ao passado muito profunda, através de uma regressão mental, nós conseguimos ter acesso a imagens arquivadas holográficas, retratando o passado da meretriz a grande. O templo de Istar, da deusa Istar, era um templo de festa. Festa era o nome que se dava à Babilônia. Os mercadores, os reis ali das províncias, tudo vinham para essa festa. E se escolhia 2 mulheres, uma idade um pouquinho maior e outra uma mais jovem. A de idade um pouquinho maior, ela se barbeava toda. Porém, a de idade um pouquinho menor fazia contorno. E elas subiam em um leão, que era o símbolo da Babilônia, vestida de vermelho, e elas vinham com um tipo de um roupão cravejado de pedras preciosas, colares, e os escravos empurravam. O leão tinha rodeiras e ia passando até chegar no altar. Chegavam as 2 no altar para dar início à festa. Isso não só no templo da deusa Istar, como do grande deus Bel, Merodach. Se você entrasse nesse templo, você não via uma imagem a essas divindades. Elas ficavam ocultas, fazia-se sacrifícios de animais, e esses sacrifícios eram dedicados aos deuses,
que na realidade eram os deuses das trevas. Aqueles anjos das trevas que nós escrevemos aí nos blogs, que caíram, vieram caídos, não se humilharam para Deus. Enfim, era exatamente isso aí. Não era outra coisa, não. Você não vai pensar que são outros que não são. Não existem outros. Os nibirianos já perderam poderes, muitos se autodestruíram, então é complicado vocês quererem misturar os nibirianos com esses deuses. Não mistura. Porém, essas deusas, para se chegar à imperatriz e para se chegar à sacerdotisa, era dois cargos, a imperatriz um pouco mais velha e a sacerdotisa, a princesa, que era já uma sacerdotisa que ia substituir a imperatriz. E quando a imperatriz chegasse a uma certa idade, ela passava a ser grande sacerdotisa. Então era um caminho, uma escala entre rainhas, imperatrizes dos tempos. Porém, para se chegar a esse cargo de imperatriz, era complicado. Tinha testes para fazer. A mulher tinha que ter grande apetite sexual e tinha que ter capacidade de enfrentar e dominar grandes barreiras. Barreiras insaciáveis ela tinha que dominar, sendo ela dominante da arte do amor, a arte de pompoar, a arte de cativar, ser carismática e por aí afora. Então essa meretriz, ela é comparada os profetas antigos, Jezabel. Jezabel tornou-se um símbolo. É mesmo que no Brasil, fala-se em Brasil, fala-se em futebol, fala-se em Pelé. Fala-se em outras coisas determinadas de algum país, tem que ter uma chave ali base. Então a chave base era Jezabel. Ela era a chave base, ela era a rainha, ela era ela. E pronto. Não tinha outra. Aí, simplesmente, as pessoas misturam as coisas. Quantas pessoas já perseguiram mulheres, chamando de meretriz, de não sei o quê, e não é nada disso. O sistema da meretriz está aí montado para todo mundo ver. Esse sistema que vem enriquecendo as pessoas, ele não vai acontecer, ele está acontecendo. Isso depois do ano 1970. 1970, você vê no ano 1948, ano 1950, segundo os profetas, quando chegasse o tempo do fim, tornaria os judeus para casa. Isso aconteceu com a instalação do Estado de Israel. Ele foi meio na marra, mas foi, está lá. Então cumpriu. Aí nós estamos entrando já num tempo já caminhando para o final. Aí passa os anos 60, tem aquele período da guerra. No final dos anos 60 há uma explosão sensual. Nos anos 70 há uma explosão. Em várias partes dos anos 60 para os anos 70, não só da sensualidade, e une mais um fator que eu vi lá na Babilônia Grande, a droga. Naquela época se usava também folhas, se usava chás, não apenas chás para causar alucinações, mas também chás para causar um prolongamento da sustentabilidade masculina. Então isso aí era acontecimento, era fato, era festa. E isso era muito conhecido. Babilônia tornou-se notável. Vinha reis poderosos de todas as partes do mundo para terem noites inesquecíveis na Babilônia Grande. E isto se tornou
um marketing para a Babilônia. Babilônia tornava-se conhecida. Se você vê aí o profeta Ezequiel, tudo aquilo que ele fala é coisa que realmente não chega nem perto do que eu vi. Quando se tinha casamentos, pessoas vinham de longe para fazer casamento na Babilônia. Só que o casamento, a lua de mel, acontecia no meio da festa. A festa durava 3 dias e 3 noites. Não apenas os noivos, mas os convidados também. Virava uma tremenda orgia. Se você conseguir um mestre evoluidíssimo, um mestre ascensionado, você poderá conseguir chegar lá. Essas imagens estão aí, estão guardadas no plano espiritual. Mas você só chega até elas junto com o mestre ascensionado. Não vai pensar você que você vai com uma carinha bonitinha, eu sou bonitinho, conseguir, não vai não. Se fosse assim, alguém já tinha conseguido antes. Porque quantos vivem aí, lutando, batalhando com a Bíblia, xingando a meretriz, xingando o falso profeta? Gente, este falso profeta, ele vai sair para enganar as nações, provavelmente usando a face desse Jesus aí que vocês conhecem, saindo de meio de um símbolo conhecidíssimo, um símbolo que todos guardam as 7 chaves, mas vocês conhecem. Por isso que corta-se as 2 cabeças dos saduceus e os fariseus fazem uma aliança e voltam a reinar. Não pensam vocês que esse reinado que vai surgir vai ter prostituição, não. Isso vai acabar. Aqueles que sobrevivem da arte do amor, aí vem aí sex shops, isso tudo vai acabar. Tudo vai acabar. Ninguém vai comprar mais essas coisas que vocês vendem. A nova era, ela é traçada por uma mudança. É a queda do reino da Babilônia, a queda do reino dos deuses. É um novo reino sendo instaurado, totalmente diferente. Não vai ser nada a ver com o que tem aí hoje. Esse sistema babilônico envolve cigarro, envolve bebidas, envolve droga, envolve sensualidade, êxtase, alucinógenos, envolve tudo isso. Infelizmente, eu não tenho nada bom para revelar para vocês. Mas pense vocês jamais irão conseguir fazer omelete sem quebrar o ovo. Não adianta ficar com raiva nem enfesado. Não foi eu que escrevi Daniel, nem Ezequiel, nem tampouco Apocalipse. Eu sou apenas um mediador. Uma pessoa que sente dores igual a você. Uma pessoa que tem sentimento. Uma pessoa que vê tudo ruim aos seus pés. Uma pessoa que vem por grandes perseguições. Perseguições por fariseus, saduceus, perseguições de todas as partes. Muitas perseguições entre fariseus, terceiro e saduceus. Então eu sou uma pessoa comum. A única coisa diferente que eu tenho é porque eu medito e eu consigo decifrar enigmas. Porém eu não vejo grande coisa nisso. Às vezes eu passo muito mal em ver coisas que ocorrerão. Quantos amigos meus eu vejo aí naufragado na droga indo a ponto de tirar. Eu vejo uns que saem, eu vejo que eles vão voltar, eu vejo futuro. Igual eu vi para uma senhora. Falei, minha senhora, o que a senhora está tentando aí, vocês podem perder tudo se vocês não abrir o olho. E ainda levaram mais de ano para poder abrir o olho. Então a gente vê as coisas e não pode fazer nada. Eu vejo amigos meus aí naufragados na bebida alcoólica.
Eu vejo que ele não tem força para sair e eu não posso fazer nada. Eu vejo aí amigas minhas, conhecidas, naufragadas em um mar de sensualidade e eu não posso fazer nada. Vocês acham que é fácil para mim? Eu vejo o futuro. Eu só vejo coisa ruim, gente. Vocês não vão pensando que vai acontecer coisa boa, não. As coisas boas que vai acontecer é apenas um mel para passar na boca de vocês. Apenas um melado. Não sonhem com coisas boas e maravilhosas mais, não. Sejam realistas. Sejam realistas. Vocês sendo realistas, vocês conseguirão ter uma elevação espiritual. Somente assim. Babilônia é o sistema da sensualidade, dos vícios, da lascívia, da luxúria que reina hoje. E é o mercado que mais ganha esse dinheiro. Quantas pessoas têm enriquecido com droga? Eu conheci um senhor no ano de 1994, lá em Goiânia. Este senhor, ele estava sendo investigado. Naquela época, eu já tinha conhecimento do esoterismo. Um policial me procurou e falou que estava investigando ele. Eu olhei e falei, olha, meu irmão, você só vai ter dor de cabeça com isso. Ele procurou uma irmã que ele orava e revelava. Ela falou o contrário. Isso 5 anos depois eu encontrei com ele e falou para mim, você estava certo. Eu encantoei o cara, viraram a mesa em cima de mim, me transferiram e eu tive que pedir ainda perdão pro cara. Falar que eu estava errado. Passei por muita humilhação. Falou para mim, aquela mulher não passa de uma charlatã. Eu falei, vai em frente, meu irmão. O seu caminho é esse. E ainda bem que, felizmente, posteriormente, eu entrei para o budismo. E o budismo tem me mostrado um outro caminho. O caminho de não apego ao capitalismo, o caminho do amor, o caminho da humildade. E foi com esse caminho que eu consegui desvendar os grandes mistérios. Se eu não tivesse entrado por esse caminho, eu não conseguiria. Não tinha como eu conseguir, porque eu tentei outros meios. Não consigo. Através de outros meios. Eu matei muitos enigmas, mas os mais fortes eu só matei através dos grandes mestres, que me regrediram para o passado, me mostraram a Babilônia Grande e mostrou a comparação que faz os grandes mentores espirituais daquela Babilônia, da Jezabel, com a Babilônia. Uma no ano viveu no ano 800, outra no ano 600. Há uma diferença de tempo, mas ele mostrou a sensualidade de Jezabel, a sensualidade das deusas, o ritual para escolher elas, e era complicado. E a alegria que ficava os reis, os poderosos, naquelas festas. As festas de casamento eram tremenda orgia, tremendo bacanal. E era normal, isto era extremamente normal. Aquilo ali acontecia na maior naturalidade. Para eles era tudo natural. Porém, na data atual, vocês pensam, não, na data atual isso não ocorre. Ocorre, senhores. Ocorrem coisas que vocês nem imaginam, porque vocês não estudam. Muitos vivem presos a um capitalismo. Muitos vivem presos da tua casa para o trabalho, do trabalho para a casa, da casa para a igreja. Às vezes abre a Bíblia só para dar uma conferidinha no que está lendo ali o sacerdote, depois joga a Bíblia para lá. Não estuda, não medita no texto. Porém, eu não só estudo como eu medito no texto. Ninguém não chega a lugar algum, a nenhuma consciência cósmica, sem batalhar, sem estudar. Meretriz, a grande, ela é nada mais nada menos que o sistema de sensualidade e de vícios que tem atualidade. Na realidade, a roupa da meretriz cada vez fica mais vermelha.
Me responde, quanto sangue corre no meio dessa droga? Quantas pessoas que morrem? Vocês não param para pensar nisso, não? Quantos que morrem diariamente? Você entendeu? Por que o cavaleiro vermelho ele usa o manto vermelho? Porque nós estamos chegando a uma época que o homem não se entende mais. O homem pratica todos os tipos de furtos, tampa o sol com a peneira. Chegam, não, é incrível. Aí surgem os tais de advogados que são verdadeiros deuses da grande Roma. Exatamente. Então tá aí, estamos vivendo uma Babilônia. Cada um cria a imagem de um Deus. Ah, porque o meu Deus falou comigo. Não, meu Deus me mandou um recado. Gente, pare com isso. Não existe Deus para um, Deus para outro, Deus para uma religião, Deus para outra. Há uma classificação de grupos de fariseus, que são 3 grupos, e saduceus, mais nada. O resto é incrédulo e os falsos. Não pensam vocês não. No meio dos fariseus tem muitas pessoas boas, muitos anjos caídos. No meio dos saduceus tem também um número enorme. E este grupo ele vem batalhando há muito tempo, colocando ordem no mundo. Hammurabi foi o rei, o fundador, e o primeiro a colocar ordem naqueles tempos. O homem vivia em plena desordem naquele local. De lá para cá, todos os feitos que vêm acontecendo de grande importância, quem está pelo meio é os saduceus. Libertação dos escravos, libertação do Brasil, todos os acontecimentos eles estão intervindo. Libertação dos Estados Unidos, Constituição dos Estados Unidos e por aí afora. E às vezes até nas grandes obras sociais, lutando por um resgate kármico. É uma pena que às vezes é um lutando e 50 com chicote batendo. Mas pelo menos eles têm tentado. Quantos fariseus terceiro criou o Deus deles, resolve tudo com Deus, PT saudação. Cada um saiba. Estamos chegando no tempo do fim. As coisas estão aí, vocês não estão vendo, está tudo na cara de vocês, tudo. O sistema da meretriz montado, acontecendo em coisas, filmes, sensualidades para todo lado. Tudo isso faz parte desse reinado. Tudo isso. Esse é um grande reinado que gera muito dinheiro. E isso eu garanto para vocês, que gira em mais de 50% do mundo. Porque a droga ela rola quase em todos os países. Que seja uma coisinha acontece no país, podendo ser até predominante da religião dos fariseus primeiro. E está aí na cara e ninguém vê. Está tudo aí para vocês verem, mas vocês não param, não meditam. Vocês preferem criar briga, criar ódio. Para que ficar com ódio de alguém? Se no próprio Apocalipse fala que vai cair, se em Daniel, preste atenção, Daniel manda, Apocalipse manda vocês voltar para estudar a Babilônia. Gente, estuda a Babilônia. Eu descobri isso há muito tempo atrás, que tinha que voltar. E quem que teve na Babilônia? Daniel. Eu comecei a mergulhar nos livros de Daniel. Mas eu rodeava, às vezes não encontrava tanta resposta. Algumas foi fácil de matar. Até que eu consegui montar esse quebra-cabeça. Eu consegui montar esse quebra-cabeça totalmente. Bem totalmente. Passei 2013 todinho lutando. Mas eu sabia alguma coisa. Mas eu estava buscando. Aí eu termino de escrever esses blogs. Começo a escrever esses blogs exatamente em 2014. Eu já estava com 70% do Daniel quando eu começo em janeiro matado. Faltava pouca coisa.
Faltava fazer uma regressão para ver essa meretriz, ver como é que eram as festas. E falo para vocês, essas mulheres colocavam qualquer uma mulher da época moderna no chinelo. Garanto para vocês. Essas duas, que eram as duas imperatrizes do templo. Imperatriz e princesa. Rainha e princesa dos templos. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus te ilumine e que você encontre a verdadeira paz.